Nós começamos no domingo passado esse assunto que está lá em Tito, na carta de Paulo a Tito. Ele escreve para esse jovem pastor, ele dá instruções, ele diz que o propósito dele é fortificar a fé dos eleitos. Ele diz que a fé não é de todos, aos que são eleitos de Deus, e o objetivo de Paulo é fortalecer a fé desses irmãos. Então ele dá orientação para Tito, para ele ensinar como os homens idosos devem se comportar, como as mulheres idosas devem se comportar, como as jovens recém-casadas devem se comportar, e os jovens, os rapazes. Então ele dá instrução para cada grupo, para cada faixa etária, para cada situação, né, dentro da família, os mais velhos, mais novos, os que são recém-casados, os que não são casados. E ele vai ensinando até chegar no capítulo 3. No capítulo 3 de Tito, no versículo 1, ele diz assim, ele está se dirigindo a Tito: lembra-lhes, ou lembra aqueles que são da igreja, né, lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes. Uma das características dos cristãos é que eles são obedientes. Eles são chamados de filhos da obediência. Antes eram chamados filhos da desobediência, porque o que caracteriza a pessoa que não teme a Deus, que nunca se reconciliou com Deus, é a desobediência, é a independência. Eu vou fazer o que eu penso, a boca é minha, eu digo o que eu quero, os olhos são meus, eu olho para onde eu quero, eu escuto o que eu quero, sou eu que decido, né? Eu sou dono do meu corpo. Essa é a característica da pessoa rebelde contra Deus. Mas no momento em que Deus opera na vida de um ser humano, ele se torna obediente, ele começa a andar com cautela, porque ele sabe que ele não é mais senhor da situação. Nunca foi, né? Mas agora ele sabe que ele não é. E ele sabe que ele vai prestar contas a Deus. Continuando o versículo 1 do capítulo 3, ele diz: sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Uma das coisas que as Escrituras falam sobre o Senhor Jesus é que ele ia por todos os lugares fazendo o bem. E se você olha a vida do Senhor Jesus, é isso. Ele ia, toda ocasião era ocasião de fazer o bem. Tanto que as pessoas diziam: gente, ele faz tudo muito bem. Né? Depois do Sermão do Monte, o pessoal reconheceu isso. Tudo que ele fazia era muito bom. E ele fazia o bem e não perdia a oportunidade. Nisso nós devemos copiá-lo, nós devemos imitá-lo. Né? Como homem, ele andou nesse mundo fazendo o bem. E a glória deve ir para o Senhor. O Senhor Jesus mesmo diz que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Que as pessoas vejam as nossas boas obras, mas que elas glorifiquem a Deus. Que a nossa vida, nossa motivação seja glorificar a Deus. Isso é fundamental. Né? Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus, que Deus seja exaltado. Depois o verso 2 do capítulo 3, que não difamem a ninguém. Difamar é tirar a fama, né? Jogar lama às vezes
um comentáriozinho, que isso é muito comum acontecer. Eu não preciso ficar falando muito mal da pessoa, mas é jogar uma dúvida sobre o caráter da pessoa, sobre as intenções da pessoa. Isso é difamar, né? A pessoa que se reconciliou com Deus não deve difamar a ninguém. Nem sejam altercadores, nem sejam briguentos, que fiquem discutindo. Isso não faz parte. O servo do Senhor, a serva do Senhor, não deve ficar brigando para cá e para lá, discutindo, né? Mas que sejam cordatos, ou seja, que sejam gentis, sejam suaves, dando provas de toda cortesia, de toda gentileza, de toda bondade, de toda humildade para com todos os homens. Quando nós olhamos isso, nós vemos como nós estamos distantes disto. Nós começamos a nos enxergar à medida que nós vemos quem Deus é, o padrão dele. Um amigo meu, há poucos dias atrás, ele me disse que ele foi morar num prédio, ele e a esposa, e eles entraram num apartamento que era muito quente. Dava na parte da tarde, batia o sol, e eles foram justamente no verão, mudaram para lá, né? E calor, e no 16º andar, que dá para uma avenida muito movimentada. Então parecia que estava tudo lá dentro do apartamento, aquele barulho, né? Quanto mais alto você fica, pior é. O som todo sobe, ele vai para... Aí era complicado. Aí agora há pouco tempo, eles mudaram no mesmo prédio, no mesmo andar, para um outro apartamento. Só que esse apartamento tem isolamento acústico, tem aquelas janelonas, né, que... Ele falou, eu só fiquei sabendo que eu estava tão mal quando eu fui, porque era para esse apartamento que é tão bom. Aí ele conseguiu enxergar o que ele estava vivendo. Era a realidade dele, mas ele não tinha noção de quão ruim era até ir para o melhor. E quando nós começamos a ver quem Deus é, quando Deus diz para não difamar, não ser briguento, mas ser gentil com todos, eu começo a ver. Não é assim. Eu não estou vivendo à altura. Eu preciso da misericórdia do Senhor. Aí que eu começo a me enxergar, à luz daquilo que eu devo ser, de quem Deus é, eu começo a me enxergar. É por isso que Paulo diz, quase no final da vida dele, ele fala de si mesmo como o maior dos pecadores. Ele não é que ele tinha cometido um pecado naquela época, alguma coisa especial que o tornou no conceito dele o pior dos pecadores. Não, é que ele estava andando tão perto de Deus que ele estava se enxergando à luz de Deus. Quando nós chegamos quando eu estou lá fora, está escuro, eu não enxergo como é que a minha roupa está, não é o caso do meu cabelo, mas a pessoa que tem cabelo, que se está despenteado ou não, né? Mas quando eu chego na frente de um espelho, na luz, aí eu vejo, nossa, minha roupa está suja, amarrotada, eu estou descabelado, e aí que eu enxergo. E a palavra de Deus, ela é espelho. Quando eu leio as Escrituras, eu começo a me enxergar. Eu leio a história dos homens de Deus, homens e mulheres de Deus, e eu me vejo retratado ali. É para isso que a Escritura foi escrita. Aí Paulo, ele dá esses conselhos para Tito, no capítulo 3, versos 1, 2, e aí começa o nosso assunto. E Paulo usa isso, tudo que ele falou antes, que nós já comentamos no domingo passado, ele diz no verso 3, pois nós também, outrora, éramos assim. Aí ele vai dar uma
uma descrição de como é que nós éramos, né? Ele mostra uma foto. E nós éramos como Tito 3:3, pois nós também outrora éramos nécios, nós já vimos isso e vamos ver de novo, desobedientes, desgarrados, até aí nós chegamos no domingo passado. Depois, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Nós éramos outrora, que houve uma mudança, houve um acontecimento que é a passagem da morte para a vida. A diferença é tanta, ela é radical. É um morto espiritualmente sendo chamado à vida, sendo vivificado por Deus. E a vida cristã é sobrenatural. Ela não é uma decisão que eu tomei, que daqui para frente eu vou virar uma página na minha vida e vou viver diferente. Não, isso não é a conversão, a regeneração, ela é sobrenatural. Eu não consigo explicar o que aconteceu comigo. Eu sei que alguma coisa aconteceu comigo, mas quando o Senhor Jesus diz que o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Aí ele diz, assim é todo que é nascido do Espírito. Eu ouço a voz, eu sei que eu estou diferente, eu sou diferente, meu coração foi mudado, mas explicar eu não sei explicar. Aconteceu alguma coisa, o Senhor me visitou, o Senhor veio com poder, Ele mudou meu coração, eu agora quero andar com Deus, eu agora quero obedecer, eu agora quero pôr em prática a palavra. O apóstolo Paulo diz, ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivíeis nelas. E as coisas de que ele está falando, nessas coisas, é a prostituição, a impureza, a paixão lasciva, o desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Mas isso significa que o cristão não tem mais dificuldades com isso? Tem sim. Enquanto estivermos aqui nesse mundo, precisamos nos despojar de toda impureza e acúmulo de maldade. Isso vai durar a vida toda. Isso é uma coisa constante. São 3 textos que nós temos aqui, Tiago, Colossenses e a 1 de Pedro, que diz, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de engano, né? De hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências. O despojar-se é o limpar-se, que ficam resquícios da vida velha. E eu preciso, pela misericórdia de Deus, com a intervenção de Deus, mas é luta contra o pecado, que tenazmente nos assedia. É um assédio constante. Eu preciso estar atento, eu preciso vigiar e orar, né? O espírito está pronto, disposto a andar na vontade de Deus, mas a carne é fraca, e a carne nunca vai ser forte. E quanto mais cedo eu aprender isso, melhor para mim. Menos eu vou me expor às circunstâncias. Não, isso aqui eu aguento. Não, eu tenho que cair fora. Eu tenho que fugir. O apóstolo Paulo fala com Timóteo, ele diz, foge das paixões da mocidade. Fugir, não é enfrentar, né? Satanás, sim, eu devo resistir a ele e ele fugirá de nós. Mas as minhas paixões, eu tenho que cair fora de circunstâncias potencialmente perigosas. Então, nessa vida, não chegaremos nunca na rodoviária, estamos sempre na estrada. Isso, enquanto mais cedo eu aprender isso, melhor será.
Eu não vou ter esperança em mim. Olha, eu vou chegar num ponto onde eu aprendi que é possível chegar num ponto onde você está meio que imune ao pecado. Eu aprendi errado. Deus teve que trabalhar na minha vida para aprender o ensino correto. Eu preciso vigiar. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, enquanto eu não tenho isso bem claro, eu preciso orar, falar, Senhor, dá-me entendimento disso. Eu não vou esperar, não vou ter esperança. Não, eu sou forte, isso aqui eu posso agora enfrentar essa tentação. Não, eu vou cair fora, eu vou correr. Covarde. Não é covarde, é prudente, né? Nós éramos outrora nécios, sem entendimento, tolos, estúpidos, sem condições de perceber as coisas de Deus. Nós falamos que não é uma questão de inteligência, né? Não é, a pessoa pode ser extremamente inteligente, mas não ter a mínima noção das coisas de Deus. Então esse é o nécio, é o louco. Nós lembramos aquele endemoniado gadareno que Jesus libertou, né? Jesus, ele gritava, ele estava nu, dia e noite, frio, calor, e ele se machucava nas pedras, nos túmulos, para tentar se matar. O demônio queria que ele se matasse, mas Jesus chegou, o libertou, e aí o pessoal da redondeza chegou lá e eles o acharam vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus. Que doce, né? O Senhor Jesus foi especialmente lá para libertá-lo. É assim que ele faz. Ele buscou você, ele tirou você das trevas, ele pinçou você e ele não vai largar. Aquilo que ele começa, ele termina. O Senhor nunca vai chegar num ponto onde ele vai dizer, ai, eu não sabia que o fulano era tão complicado. Não, ele nos conhece, ele nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo. Ele sabe o final desde o princípio. Então nada o surpreende. E não sou eu que me salvo. É Ele quem me salva. Essa é uma das grandes verdades da fé calvinista, da perseverança dos santos. Que os santos, aqueles que foram escolhidos de Deus, eles vão perseverar até o final, não porque eles são especiais, mas é porque o Senhor os sustenta, o Senhor os guarda. Essa é um dos fundamentos da fé calvinista, a perseverança final. É doce, é possível ter essa certeza vinda de Deus. A palavra de Deus fala do espírito de adoção. Não é mais o espírito de medo. O espírito de medo, o próprio Deus põe no nosso coração para nós buscarmos. Eu fico totalmente desequilibrado. Eu achava que eu estava assim, eu sabia das coisas, eu tinha projetos na minha vida, eu andava, negociava, me relacionava com as pessoas. De repente, Deus tira esse amparo, ele me tira o tapete debaixo do meu pé e cria em mim um espírito de temor para buscá-lo. Mas depois, quando passa isso, quando o Senhor nos conduz à fé, ao arrependimento, à regeneração, aí para esse espírito de temor e Ele manda o espírito de adoção, pelo qual nós clamamos, Abba, Pai. Doce. Essa palavra Abba, ela aparece só 3 vezes no Novo Testamento. Uma quando Paulo fala aos Gálatas, a outra em Romanos, e a outra é num dos evangelhos, eu não estou lembrando qual. Mas a terceira vez em que aparece essa palavra
ela impressiona mais. A palavra em si, ela significa, é aquilo que a criança fala, o pequenininho fala para o pai. E ela tem como implicância uma confiança cega. Então, o apóstolo Paulo usa esse termo lá em Gálatas, ele usa o termo em Romanos, e um dos evangelistas registra quando o Senhor Jesus está onde? Marcos. Obrigado, pastor. Ele registra isso quando Jesus está lá no Getsemane. Ele diz: Abba, Pai, tudo te é possível. Se for possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja conforme a minha vontade, mas conforme a tua vontade. É uma confiança cega do Senhor Jesus, homem, no seu Pai Celeste. Ali a gente vê um retrato da Trindade. Jesus diz: não seja conforme a minha vontade, mas sim conforme a tua vontade. São duas pessoas diferentes, né? É o Jesus homem, Deus homem, orando, e uma confiança cega no Pai Celeste, né? Eu não vou olhar para aquilo que está dentro do cálice, que é amargo, mas eu vou olhar para a mão que está me oferecendo esse cálice. Nessa mão eu posso confiar. Esse Senhor, Ele é digno de toda a confiança. Então, aquilo que Ele me faz passar, o cálice que Ele me traz para beber, eu posso beber. É amargo, mas eu vou beber por confiança nele. Né? Graças a Deus por esse endemoniado gadareno, né? Nós vamos vê-lo no céu, porque ele foi salvo, né? Jesus o salvou efetivamente. Jesus o mandou pregar, né? Ele falou: vai, fala com a tua família. Ele queria ir junto com Jesus, não queria largar mais, né? Mas Jesus disse: não, volta, fala para os teus familiares o que o Senhor fez, como o Senhor foi bondoso com você, né? E ele foi. Nós também, outrora, éramos desobedientes, nós não éramos submissos, éramos obstinados, mulas de natureza, né? Por natureza, somos mulas, na verdade. E esse é o problema fundamental do homem, da humanidade. João 3,36, esse é um trecho, assim, se você ainda não decorou esse texto, decora. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Há duas pessoas aqui, quem crê e quem não crê, mas o evangelista, ele registra, ele não diz quem não crê, ele diz aquele que se mantém rebelde contra o Filho. Aí a conclusão é, se nós trouxermos o que é crer, o não crer é manter-se rebelde contra o Filho. O crer é sujeitar-se ao Filho, é uma submissão. Então, a fé é muito mais do que só concordância intelectual, que eu acredito em Deus, eu acredito naquilo que está na Bíblia, eu acredito, não, tranquilo. Você pergunta para a pessoa: você acredita em Deus? Sim, acredito. Mas não é essa fé intelectual. A mente está envolvida porque há uma informação da palavra de Deus, né? Mas a fé salvífica, a fé concedida por Deus, é essa capacidade que Deus nos dá de nos submetermos ao Senhor. Ao homem é impossível arrepender-se e crer no Senhor por si mesmo. Quando eu olho para trás, eu vejo, eu queria crer no Senhor, mas sempre
a ideia que eu tinha é que a minha vida era como se fosse um terreno. E eu queria passar um arado de uma vez em tudo e não conseguia. Eu conseguia alguns aspectos, algum tipo de pecado em algumas áreas. Então, mas quando Deus concede a fé, quando Ele regenera, Ele dá a fé e o arrependimento, ele passa um arado em tudo. E isso só Ele pode fazer. Depois, em terceiro lugar, nós também, outrora, éramos desgarrados, enganados, éramos mentalmente confusos e errados. Está se referindo às coisas espirituais, coisas referentes a Deus. Todos nós, todo ser humano tem uma ideia a respeito de Deus, de quem Deus é. Mas ela está errada. E nós formamos muito do nosso conceito de Deus nos espelhando em nossos pais, ou aqueles que exerceram a posição de liderança na nossa vida, na infância. Isso tem uma influência muito grande. Mas todo pai, toda mãe dá uma visão errada de quem Deus é. Nenhum pai, nenhuma mãe está à altura disso. Além disso, tem os nossos próprios conceitos. Eu leio, eu escuto pessoas falando, e aí eu formo uma ideia a respeito de Deus. A minha ideia sempre me levou para longe de Deus. Eu não queria. Eu sempre tinha instintivamente medo de Deus. Eu não sei lá quem é. Eu não tinha atração nenhuma. É só quando Deus muda o nosso coração. Aí eu começo, gente, eu estou perdendo isso a vida inteira. Estou perdendo comunhão com o meu Criador, aquele que me ama, me amou, aquele que entregou o seu próprio Filho por mim, aquele que me permite ver o nascer do sol, que mostra a sua glória na natureza, né? Aquele que como a palavra de Deus diz, como nos cumula de bênçãos, ele nos enche mais do que nós podemos consumir, né, da bênção dele, saúde, recursos que ele nos concede, dificuldades que ele permite que nós passemos para tirarmos a confiança de nós mesmos e colocarmos a nossa confiança nele. Éramos desgarrados. Esse texto é fundamental de Isaías 53:6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Quando Deus nos compara com ovelhas, Ele não está fazendo um elogio. A ovelha, ela é um bicho turrão, é um bicho estúpido, que só sabe se perder. Ela não sabe se achar. Ela só sabe se desviar do caminho. Voltar, ela não sabe. Então, nós somos assim. E ela é turrona. Às vezes, o pastor de ovelhas, ovelha, bicho, né? Se a ovelha ela é muito fujona, ela se desvia constantemente, o que ele faz? Ele quebra uma perna dela. Ele quebra uma perna dela. Por quê? Ele não gosta da ovelha? Não. Ele ama a ovelha, ele não quer perdê-la, mas ele quebra a perna para ela não fugir. Então, às vezes, aquilo que eu estou passando, eu tenho que olhar, né? A gente sempre, enquanto Deus não nos trata ao ponto de entendermos que a correção ela é fruto do amor dele, nós reclamamos. Mas uma vez que nós começamos a divisar isso é precioso demais. Aí eu posso obedecer aquilo que Tiago diz. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Ué, que é isso? Tende por motivo de alegria o passardes por várias
provações. Esse várias é de todo tipo, toda cor de provações. Por quê? Porque Ele está trabalhando na minha vida para fortalecer a minha fé, me ensinar a perseverança. Eu já não flutuo, não fico igual montanha-russa, para cima e para baixo, nécio, tolo, confuso. Não, Deus reina. E agora, não é a minha esperteza, ora a Deus. Tiago diz, se alguém precisa de sabedoria, ore a Deus, peça a Deus. E ele está falando no contexto das provações. Senhor, eu não estou entendendo essa provação, eu não estou entendendo essa circunstância. Pede sabedoria ao Senhor, Ele dá. Ele não joga no rosto, você de novo me pedindo sabedoria? Não, Ele nunca vai fazer isso. O Senhor não nos trata como nós tratamos os outros. Muitas vezes nós nos tratamos como se fôssemos animais selvagens, né? Com estupim curto, com falta de misericórdia. Mas com o nosso Senhor não é assim. E nós éramos assim. Nós, outrora, éramos escravos de toda sorte de paixões e prazeres. E a ideia é de gravitar em torno de alguma coisa. Éramos escravos das nossas paixões, dos nossos prazeres. Eu não tinha condições de abrir mão de coisas que me faziam mal. A ideia é um escravo servindo com prazer ao seu dono, sem ver o mal que isso lhe está causando. Então, o homem natural, ele pensa, puxa, eu estou livre, eu posso fazer o que eu quiser. E o cristão diz, eu estou livre, eu posso fazer o que eu devo fazer. Essa é a verdadeira liberdade. Deus me libertou para fazer a vontade dEle. Eu não sou mais escravo das minhas paixões e meus prazeres. Nós, outrora, vivíamos em malícia e inveja. A malícia é um sentimento perverso, um desejo de injuriar. Injuriar aqui não é aquela, existe de xingar, mas é de causar mal, injúria, causar dano, e de causar mal, de envenenar. Pode ser no comentário, né? Às vezes envenena uma pessoa, influencia mal a pessoa ou fala mal de outra pessoa. Nós vivíamos assim, em malícia e inveja. E o apóstolo Pedro diz, despojando-vos, portanto, de toda maldade. No texto grego é a mesma palavra malícia. Tá? É toda maldade, dolo, engano, né? De hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências. O apóstolo Paulo diz também, agora, porém, despojai-vos, a palavra despojar, igualmente de tudo isto, ira, indignação, maldade, que é a malícia, é a mesma palavra no original, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Vocês estão vendo, o apóstolo Paulo fala uma coisa, o apóstolo Pedro fala a mesma coisa. Então, que há um autor só da Escritura, né? E o apóstolo Tiago diz a mesma coisa, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, o acúmulo de malícia, é a mesma palavra no original, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Nós estamos estudando no nosso grupo em casa, enquanto não começamos o livro de Colossenses, estamos estudando sobre guardar a palavra no coração. E essa palavra que falou conosco bastante na quarta passada, acolher com mansidão, com humildade, acolhe a palavra, não deixa a palavra lá no portão. Quando chega alguém na sua casa,
e é um amigo seu, você gosta da pessoa, confia na pessoa, você não deixa lá fora. Abre a porta, abre o portão, deixa a pessoa entrar, né? Acolhe a palavra, acolhe essa palavra de Deus no seu coração, deixa ela encharcar você, medita nela dia e noite, deixa ela criar o efeito que ela precisa. O apóstolo Paulo diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. É isso, habitar ricamente em vós a palavra de Cristo, a palavra de Deus, né? E ela é poderosa para salvar a vossa alma. Muitas vezes nós não provamos o poder de Deus porque não temos essa expectativa. Nós lemos, eu tenho que ler, sabe, eu tomei a decisão, eu tenho que ler todo dia e eu vou ler todo dia. Mas eu não tenho expectativa de que Deus, Senhor, me visita. Eu preciso da tua visita. Não é estouro de foguete, bombinha e balão e não sei o que mais. Não é assim. Mas é o poder de Deus. Olha para a grama, que você põe uma pedra em cima da grama, o que acontece? Ela começa a crescer pelo lado, é vida. E só Deus dá vida, isso ninguém faz, eu não faço por decisão. O que eu posso fazer? Eu posso preparar o meu coração, sim, eu preparo o meu coração, eu busco o Senhor em oração, eu busco o Senhor lendo a palavra. Eu medito na palavra, mas a minha esperança, a minha expectativa é que Ele entre nisso, que Ele me visite. Quando José, antes de ele morrer, ele deu instruções quanto aos ossos dele, lá no Egito, né? Isso ainda passaria bastante tempo até que o povo seria tirado lá do Egito. Mas ele falou: Deus há de visitar vocês. Que lindo! Deus há de visitar vocês. E aí ele disse: então vocês guardem os meus ossos para me levar junto lá para Canaã. Eu não vou estar vivo fisicamente, mas eu quero que os meus ossos vão para lá. Mas a esperança dele, a expectativa é de que Deus iria visitar o povo dele, como de fato visitou, né? E ele é o mesmo Senhor, ontem, hoje e o será para sempre. E aquele que o busca de todo o coração, humildemente, que acolhe a palavra, Deus opera, né? Você começa a perceber o que Deus faz na sua vida. Você começa a falar: gente, é verdade, o que está escrito é verdade. Deus existe. A fé, ela não é uma dedução de um texto. Ela é uma visitação de Deus. Você acha que aqueles homens que foram jogados lá na fornalha de Nabucodonosor, você acha que eles eram uma coisa assim, só no raciocínio deles? Eles teriam caído fora, como todo mundo caiu. Mas Deus concedeu a eles a graça de ficarem firmes e de experimentarem a intervenção, a visita de Deus. Em sexto lugar, nós também outrora vivíamos em malícia e inveja. E o invejoso, ele sente-se infeliz porque outra pessoa possui ou conseguiu algo que ele mesmo gostaria de ter. Essa é a característica. Ciúme é uma coisa, inveja é outra. A inveja faz o dono sentir-se infeliz, porque ele está vendo que outra pessoa possui ou conseguiu alguma coisa que ele mesmo queria. Essa é a característica. O apóstolo Pedro fala, né, para nos despojarmos de hipocrisias e invejas. Em sétimo e último lugar, nós também outrora éramos odiosos e odiávamos uns aos outros. Éramos rancorosos. O rancoroso, o rancor,
é um ódio profundo, não expresso. Aí não tem o que fazer com a pessoa. Você vem pela frente, não está bom. Você vai num ângulo um pouquinho, não está bom. Vem assim, não está bom. Assim não está bom. Assim também não. Assim também não. Assim também não. Nem assim, nem assim, nem assim. Não tem jeito, é rancoroso. O rancoroso, ele tem um ódio, ele não é expresso. A pessoa às vezes não grita, não xinga, mas ela destila esse rancor. E Deus vê esse rancor, e todos nós éramos assim. Nós éramos odiosos, agíamos de tal maneira que despertávamos o ódio em outras pessoas e odiávamos uns aos outros. É o inferno na terra. E para essa pessoa que vive assim, Deus a chama de perverso. E para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. A pessoa que cultiva o rancor, ela não tem paz. Parece uma mosca, né, que não tem paz, tá? Voa para cá e para lá, não tem sossego. A Bíblia compara com as águas do mar, que jogam, não para, nunca para, nunca para, nunca para. Sempre está jogando a sua sujeira, né? Eu queria voltar para esse sexto ponto, da inveja. Uma coisa aconteceu comigo uns meses atrás, eu não lembro quanto tempo, mas não faz muito tempo. Meu filho e minha nora estavam lá em casa com o filhinho deles, o Samuel, que é o meu amorzinho. Estava lá e a minha esposa estava dando comidinha para ele. Então ela estava sentada, a minha esposa estava sentada aqui, Samuel está no lugar dele aqui, e a Heloísa, minha nora, aqui. O meu filho eu não lembro onde estava, eu estava do lado de cá. E eu, assim, me deliciando com ele ali, né? Um momento muito agradável, muito alegre. E eu estava com o coração cheio de alegria e tal. Aí, de repente, toca o celular da Heloísa, a mãe do Samuel. Toca o celular dela, ela atende e é uma das irmãs dela. Aí ela conversa um pouquinho e vira o celular para o Samuel. Fala: ó, filho, sua titia. O olhinho dele quase saltou assim, mas o olho com uma alegria tão profunda de ver a tia dele, e a minha alegria acabou. Eu fiquei confuso. Mexeu comigo lá dentro. Eu não entendi, eu sabia que estava errado, alguma coisa está errada, eu me desequilibrei. E eu levei vários dias para processar isso e poder chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu fiquei com inveja. Eu queria aquele olhar para mim. E eu nunca pensei que eu tivesse problema com inveja, até vir à tona. Então, Deus, na misericórdia dele, Ele perdoa os pecados, trata. Tem coisas que Ele está tratando na minha vida agora, que eu talvez pensasse, não, mas eu já passei da idade. Eu lembro que no seminário, eu estava no primeiro ano, e algumas pessoas do quarto ano, eles agiam às vezes de uma maneira muito estranha, né? Aí um quartanista se desentendeu com um primeiranista, e aí estavam lá trocando farpas, né? Aí o do quarto ano fez assim para o outro. O que significava? Você me respeita, eu sou mais velho que você, eu sei mais que você. E parece que ele ficou ali, né,
Ele estacionou. E isso é uma coisa. Na época eu olhei, Provérbios diz para a gente olhar o muro do vizinho que caiu e é para se precaver, né? Eu olhei e eu sei que eu não posso fazer assim. Mesmo com a idade com que eu estou, eu tenho que baixar a cabeça diante de Deus e dizer: Senhor, me perdoa, me purifica desse pecado. E o sangue do Senhor Jesus nos purifica de todo pecado. É tão doce isso, é tão... Eu não preciso me explicar para o Senhor. Eu tive que confessar, eu demorei para processar aquilo. Mas o confessar é abrir a mão. Eu não estou mais escondendo. Minha tendência sempre foi esconder. Depois, pensando, não foi a primeira vez que eu senti inveja. Eu achava que não tinha problema. O que eu fazia normalmente? Eu puxava o casaco e fechava tudo, né, para ninguém ver, em vez de admitir e ser tratado por Deus, né, poder me alegrar com o que o outro tem. Que o Senhor nos conceda a misericórdia para buscá-lo com todo o nosso coração. Se você ainda não provou o poder de Deus na sua vida, clama a Deus, né? Busca o Senhor com todo o seu coração. E no seu dia a dia, busque o Senhor, acolha a palavra com mansidão, guarda a palavra, medita nela dia e noite, para obedecer, para pôr em prática.